Queridos, eu quero terminar uma coisa que eu estava falando ontem, para depois a gente começar a falar o que eu vou falar hoje. Você está feliz ainda? Quero agradecer a todos vocês que estão aqui, todos os pastores. É uma honra muito grande ter vocês, líderes e pastores, principalmente os de outro ministério, porque Deus tem o poder de fazer muitas coisas. E o Dan Duque me ensinou um dia. Ele disse assim, que quando você tem uma reunião de pessoas muito importantes, essa é a reunião mais importante que você poderia estar. Então eu, com temor e tremor, que eu posso repartir alguma coisa com vocês que são ministros do Evangelho, com vocês que são líderes na casa do Senhor, é com temor. Eu quero que você guarde uma coisa no coração: você nunca prega para pastores, você sempre compartilha uma coisa, porque pastores pregam. Então você não prega para pastores, você compartilha uma experiência com eles. Enquanto você fala uma faísca, eles escrevem 10 mensagens dentro do coração deles, 20, 30. Então você nunca acha que você vai pregar para um pastor. Você sempre chega diante de pastores, apóstolos, mestres, profetas, evangelistas, chega muito temor, porque enquanto você fala uma frase, eles escrevem um seminário dentro deles, alguns até no bloco de notas. Então quando você chegar perto de pastores, mestres, profetas, evangelistas, todos esses homens, você, cara, tenha temor, porque Jesus colocou um espírito de revelação sobre eles, amém? Aleluia. Ontem eu ainda estava falando sobre o nível elementar de profeta. Então o nível elementar era, põe a primeira parte do slide para mim. O tema dessa mensagem é o encargo profético. Pode passar, encargo profético, passa mais um. Você já leu isso na Bíblia? Talvez está escrito com um acento, Selá. Você já leu? Só leu quem pesquisa as escrituras, senão você não leu. Não vou pedir para levantar a mão para não ficar feio para você que é líder, que você não sabe o que é isso. Selá é uma pausa que tem em alguns salmos, e também tem em Abacuque. E quando está escrito Selá, você dá uma pausa e medita. Há discussão que diz que é uma pausa no cântico do salmo. E essa pausa serve para você meditar e prestar atenção no que exatamente aquilo queria dizer. Ou seja, se Deus permitiu que fosse colocado na Bíblia, Selá, é porque Deus quer que você tenha muita atenção com aquilo. E eu quero ainda falar mais um pouquinho antes de eu falar realmente da mensagem que eu quero falar. Quando você está profetizando para alguém, lembra, todos podemos profetizar, amém? Todos nós podemos em algum momento ser usados em profecia. Eu estou continuando a pregação de ontem. Se você não viu, clique nesse link que está aqui embaixo no YouTube, que você vai direto para a primeira mensagem, antes de ver essa. Pronto, agora já está resolvido. Lembra como foi? Todos podemos profetizar. Existe o dom de profecia e o encargo profético, amém? São os 3 níveis de profecia no Novo Testamento. Todos podemos profetizar algum dia, algum momento, alguma hora, e não mais. Todos podemos ter um dom de profecia. Isso Deus pode dar para todos nós, mas Ele vai dar para alguns, Ele não dá para todos. E o encargo pode vir sobre alguns de nós. E por incrível que pareça, você gosta mais de quem tem dom de profecia do que quem tem um encargo profético. Todo mundo que está aqui gosta mais de quem tem o dom de profecia do que de quem tem o encargo profético. Porque quem tem o dom de profecia te dá palavra de conhecimento e prevê o seu futuro. Mas quem tem encargo profético, às vezes ele prega uma mensagem monstruosamente bíblica, dando direção de uma maneira global para a igreja, e você fala, nossa, está demorando essa pregação. Mas o cara consegue responder sobre política, filosofia, ideologia, sociologia, psicologia, e todas as respostas estão dentro daquela pregação, porque ele tem um encargo profético. Ele tem poder de mudar o céu, ele tem poder de fazer a chuva vir, tem poder de fazer a chuva parar, ele tem poder de discernir mente de reis.
Enquanto o rei estava planejando algo contra Israel, Eliseu estava sabendo no seu lugar secreto o que o rei estava pensando. Quando Deus queria levantar um novo rei para Israel, a galera queria política. Deus falava com Samuel, e Samuel levantava o líder político de Israel. Nós precisamos valorizar o encargo profético, e precisamos buscar com muito zelo o dom de profecia, e clamar para Deus que Deus venha sobre uns de nós para ser um profeta, de encargo profético. Agora, eu vou voltar lá no nível elementar daquela primeira fala. O nosso problema é que nós não fazemos o que sentimos quando recebemos uma profecia. Nós fazemos o que achamos. E todos vocês não fazem o que sentem, vocês fazem o que vocês acreditam. E esse é o problema de profetizar. O espírito do profeta, preste atenção, ele é sujeito ao profeta. Então o profeta, ele vai fazer o que ele acha, porque ele não sabe exatamente o que ele sente. Tem dia que você sente raiva, mas porque você sente raiva, você fala palavrão. Tem dia que você sente raiva, e porque você sente raiva, você grita. Então você não sabe o que você está sentindo. Você sabe o que você sabe, e o que você sabe é, quando eu sinto isso, você fala, ah! Mas não significa que você traduziu o que você sente para aquilo que você deve fazer. Então você normalmente não faz o que você está sentindo, você faz o que você acha. Então você começa a sentir uma coisa, impressão ruim acerca de alguém. E às vezes o Senhor está incomodando você para a causa daquele alguém. Neemias começou a ficar incomodado no seu espírito pela situação do povo de Deus. E ele fez o que ele achou que ele devia fazer, não o que ele sentiu. O que ele sentiu caos, ele sentiu tristeza, mas ele era um homem nobre, então ele foi lá visitar, ver. Ele não ficou reclamando, está pegando fogo na Amazônia. Ele não ficou reclamando, ele foi lá ver. Então sentir é uma coisa, e fazer é outra coisa. O maior problema do profeta, ou do dom de profecia, ou do encargo profético, é que você não faz o que você sentiu, e nem sempre discerne o que você sentiu, você faz o que você acha. E qual que é o maior problema de todos nós? É que nós achamos que o cara que adivinha é profeta, e ele faz aquilo porque ele viu todo mundo fazer. Então o dom de profecia não fala globalmente sobre a igreja. O dom de profecia fala uma mensagem específica para alguém. Então a palavra de conhecimento vem de quem tem o dom, mas a palavra profética vem de quem tem o encargo. Amém? Você está entendendo? O encargo, cara, ele estrutura tempo, profecia, visão, revelação, tudo junto na doutrina. Isso é ser um homem que tem um encargo profético. Mas vamos voltar no livro elementar aqui, que era mesmo, para eu poder profetizar, eu preciso aprender o quê? Me comunicar. Repete comigo, comunicação. E você já percebeu que às vezes você sente algo na sua casa, e na hora que você vai comunicar, você não comunicou o que você sentiu? Você comunicou do jeito que você acha? Então, quando sua mulher for falar com você, começa a mexer no celular. Pode falar, amor. Duvido vocês, maridos, ficar mexendo no celular quando sua mulher falar, olha aqui. Se você ficar mexendo no celular, ela vai achar. Não significa que é, mas ela vai achar que você não está dando atenção para ela. Ó, certeza. E às vezes você pode estar resolvendo o que ela pediu para você resolver. Então aqui está um simples fato de você não fazer o que você realmente está sentindo, mas o que você acha. Então para a gente comunicar bem, nós vamos ter que dar atenção para as pessoas, ouvir e olhar, inclinar-se e ouvir. Se você quer profetizar para alguém, se incline até essa pessoa. O amor de Jesus é condescendente, ele desce na estatura do pecador, se torna servo de todos, vai um pouquinho abaixo, e de baixo para cima ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde.
Se você quer profetizar, você tem que ter a didática de Jesus: mansidão e humildade. Não existe êxito para profetas que não têm mansidão e humildade. Amém? A didática de Jesus é mansidão e humildade. Um cara me perguntou aqui hoje: por que tem tantos pastores aqui? Eu falei: porque é uma honra para mim eles estarem aqui. Se fosse uma honra para eles, talvez eles não estivessem, mas é uma honra para mim e eles sentem isso. É uma honra para todos nós, e quando as pessoas sentem isso, elas são atraídas. Então, para você conseguir profetizar para alguém, entregar uma palavra de conhecimento, seja num dos 3 níveis, você vai ter que dar atenção para essas pessoas, você vai ter que falar, e de verdade, olhe ao seu redor quando ela estiver falando, não mostre compaixão, ou pregue para ela na hora que ela está desabafando. Você já perdeu a profecia. Sabe o que é? A Bíblia diz: cala a boca, eu não quero saber o que a Bíblia diz, eu quero saber que o meu marido me traiu. A pessoa vai fazer isso com você. Você precisa ter compaixão, você precisa entrar na onde ela está, sentir o que ela sente, ouvir, se inclinar. E nós comunicamos com tudo, nós comunicamos com palavras, nós comunicamos com os olhos, nós comunicamos com um sorriso, nós comunicamos com tom de voz. Lá em casa a Érica fala assim: Lê, com esse tom de voz e essas 2 letrinhas juntos, eu sei que está tudo ótimo. Lê. Você vai falar assim: ô patrão. Quando ela fala ô padrão, eu falo: mano de Deus. A rádio é radica, radinha. Todo mundo lá em casa fala radinha, Dines. Mas quando a gente está bravo, radaça. O tom de voz e a fala já está comunicando algo. De verdade, eu sei que você já pensou que os americanos eram muito mais nascidos de novo do que a gente, mas na verdade eles são só educados. Um desviado que nunca, ou um cara que nunca conheceu o Cristo americano, parece mais nascido de novo do que muitos crentes que a gente conhece, só por causa de cultura e educação. O mendigo chegou para nós: muito bom dia, vocês estão felizes? Por acaso vocês teriam $1? A Radassa olhou para mim e falou: ele nunca vai conseguir dinheiro sendo tão gentil assim. Tem que fazer cara de pobrinho. Estamos de fome, que nem no Brasil, pai. Então, na verdade, até o mendigo lá é protagonista, mas até os nossos homens nobres são vitimistas muitas vezes. Então, para você profetizar, você tem que descer abaixo de onde as pessoas estão, num amor condescendente. Você profetiza de baixo para cima para elas. No Antigo Testamento, muitas vezes vinha profecias de puro juízo de cara, mas no Novo, ela sempre procura alcançar graça e redenção. Só vem juízo para quem rejeita a graça e redenção, mas do contrário, profecia está ligada à graça e redenção em todo o tempo. Aleluia, está feliz ainda? Então Provérbios 18:2 diz: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor seu pensamento. O tolo quer falar logo, irmão. Profeta não deveria ser tolo. Fala pouco, mas dá um tiro certeiro quando você falar. Tu dizes. Jesus mandava umas dessas que acabava com tudo. Às vezes eu imito Jesus, a Érica: nossa, você fez não sei o quê. Eu olho para ela e falo: tenho estado há tempo contigo e ainda não me conheces? Algumas palavras de Jesus são muito poderosas, cara. Você pode pegar para você. Provérbios 15, verso 1. O que diz aí? Porque eu estou sem ele aqui. Alguém lê aí para mim. Lê. Quem vai ler? Misericórdia, está todo mundo esperando eu ler o versículo 6? Vem ler aqui. Provérbios 15, 1. Vai. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Muito obrigado. Entendimento é uma coisa que vai garantir a profecia. Lembra? Entendimento de Deus e entendimento do destinatário. Tenha zelo com isso. E de verdade, não é só para ser profeta que você tem que ter isso.
É para você se dar bem nos negócios, é para você arrumar uma namorada, é para você arrumar um bom emprego, é para você arrumar um bom cliente. Gente, comunicação é a alma do negócio. E esse é o problema do profeta, ele recebe um peso de glória, decodifica, ele vê e ouve, Leandro, ele vê e ouve. Eu vou mostrar na Bíblia para você que ele vê e ouve. Esses dias tinha uma pessoa aqui, a Gil, doidona, ela estava orando em línguas, porque entre eu e a Gil que é doido, ela fica orando em língua que não louca, e eu interpreto. Quando eu comecei a interpretar, voou sangue da minha boca no microfone, gente. Eu puxei o microfone assim e falei, mano de Deus, eu estou com tuberculose. E eu olhei de novo e o sangue desaparecia quando chegava no microfone, mas da minha boca até o microfone, ele saía sangue. Você imagina o temor, eu estava interpretando em português, o que ela estava falando em línguas, e esguichava sangue da minha boca, e na hora eu sabia no meu espírito que aquela profecia tinha o sangue de Jesus, cara. O profeta veio e ouve. E eu vou começar a pregar agora. Eu pedi uma oração para o Canto e para o Mark agora, e eu chorei, eu falei para eles, vocês podem pôr a mão sobre mim, e ativar o dom que está em mim. Cara, eu virei um moleque que fazia campanha em igreja, porque eu profetizava. Eu tinha o dom de profecia, não o encargo profético. Então no final do culto eu começava a entregar umas 20, 30 profecias, e eu pregava em tudo quanto é lugar. Não era por causa da mensagem, não era por causa de Jesus, era porque as pessoas queriam uma previsão sobre a vida delas. Então as pessoas começaram a me levar para jantares, elas me levavam para a casa delas, e elas queriam que eu tivesse uma profecia para elas, e isso me fez tão mal, que eu pedi para Jesus nunca mais me usar com esse dom. Por isso que quando eu vejo um profeta meio que marchando, querendo se mostrar, eu tenho vontade de passar uma rasteira nele e derrubar ele na igreja. Falar, não faz isso, diabo, porque isso é bruxaria. Ninguém precisa saber que você é profeta. Seja como Jesus chegando 3 horas da manhã e acabando com a vida de Nicodemos, e nunca ninguém ia saber se João não tivesse escrito isso no capítulo 3. Porta-voz de Deus não tem a ver com plataforma. Porta-voz de Deus tem a ver com lugar secreto. Na mesa são os melhores lugares para você profetizar. Deus usou o profeta Amaro para falar que o meu filho seria Samuel, e muitas outras coisas. Ele pegou meu celular na minha frente, sentado comigo, e conversou comigo. Eu tenho 17 minutos de gravação. Eu olhei para ele e eu falei, Deus, esse é o profeta. Profeta Rafael Conrado, nos Estados Unidos. São 2 caras que eu considero profetas, de verdade. Tenho temor de falar do ministério deles. Nós precisamos de profetas na nossa geração, precisamos de profetas, e precisamos de homens que têm dom de profecias, e precisamos da profecia, e precisamos da revelação. Então hoje eu pedi para eles, vocês podem liberar uma coisa que eu fiquei travando de Deus, e eles derramaram uma coisa sobre mim. E nesses últimos dias Deus tem falado tanta coisa comigo, mas eu prefiro transferir a profecia para dentro de uma conversa que eu estou tendo com alguém, e as pessoas falam, nossa cara, parece que o Lê sabia da minha vida, e elas vão embora, e eu não sou profeta a hora que elas vão embora. Elas acham que eu sou jumenta de Balaão, graças a Deus. Eu falei exatamente o que Deus queria, mas não corri o risco de ser tratado ou idolatrado como um bruxo, porque foi isso que Balaão se tornou, quando ele deixou de fazer exatamente o que Deus queria, e foi fazer o que ele queria fazer. Escuta esse momento, irmão. Todo mundo que está me ouvindo, tem muita gente fazendo o que quer fazer e não o que Deus quer que ele faça. E profeta não vira falso profeta quando está endemoniado. Profeta vira falso profeta quando para de profetizar a profecia de Deus e passa a profetizar a sua própria profecia. Quando ele traz uma profecia do seu entendimento e não do entendimento de Deus, ele é falso profeta. Alguns são profetas do diabo, mas muitos se endemoniam sozinhos. Alguém está feliz ainda? Então, selar significa medite no que foi dito. Dê uma pausa agora e começa a pegar as suas anotações e ver se é isso mesmo que diz as Escrituras Sagradas e o Espírito de Deus. Vê mesmo se é isso. Julgue o espírito da profecia,
Julgue a doutrina da profecia. 1 ou 2 ou 3 profetizam e todos julguem a profecia. Numa geração não mimimi, não me julgue, julguem a profecia, julguem a minha mensagem, essa pregação. Então vamos lá, base do encargo profético, próximo. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. Pode repetir isso bem alto para você mesmo, 1, 2, 3 e... A vantagem de eu ter abandonado o dom de profecia foi que Deus me deu o encargo profético e eu comecei a ter mensagens que começavam a falar sobre um tempo. Então Deus começou a me dar mensagem que falava sobre um mês, 6 meses, 1 ano, sobre a igreja. E sabe quando eu comecei a ser levado mesmo para pregar em várias igrejas do Brasil? Quando a minha mensagem cabia para arminianista, calvinista, pentecostal, tradicional, assembleia, bola de neve, batista renovada. Quando a mensagem começou a caber em todo lugar, eu estava prevendo teologicamente, profeticamente, para a igreja global. Então já não importava para mim roupa, cabelo, música, tempo. O que importava para mim era entregar o recado. E como eu conheço calvinistas, eu vinha na linha calvinista. E como eu conheço arminianista, eu vinha na linha arminianista. E quando eu chego num lugar que alguém é xiita radical, eu sei sacudir eles, porque eu me faço de tudo para todos na tentativa de alcançar alguns. Esse é o meu amor pela igreja de Jesus. E eu consigo mudar rapidamente. Mas até eu descobrir que Deus queria me usar assim, eu achava que eu não tinha personalidade. Falava, tá louco, cara. Um dia eu sou profeta, outro dia eu sou um palhaço. Um dia uma mulher falou para mim, Deus está te dando unção de alegria. Eu queria fazer assim para ela. Aí a Érica diz todo dia até hoje, eu não lembro quem é essa irmã, você precisa pedir perdão para ela, porque você é um palhaço de Deus. Você sempre tem alegria. Certamente Deus não vai fazer nada. Então vamos lá, parte 1. Olha só uma profecia cumprida. Pode passar mais uma. Profecias e cumprimentos, Joel 2,28, e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, velhos terão sonhos, jovens terão visões. Espera aí, deixa eu te falar uma coisa, vocês estão tendo essas 3 coisas? É para esse tempo essa promessa, essas 3 coisas estão se cumprindo no nosso meio? Profecias, visões e sonhos proféticos? Quantos de nós aqui, cara, está pedindo uma confirmação para Deus, o outro tem um sonho, o outro tem uma palavra de revelação, e está todo mundo enrustido aí, não entrega, não fala, ai que medo, bicho, para entregar a profecia, tem que saber que só você e Deus que sabe do assunto, e vai ter gente que vai negar. Está pronto para alguém dar um tapa na sua cara quando você profetizar, porque não gostou da profecia? Já é dodói porque o pastor não fez visita. Imagina se vai conseguir tomar tapa na cara quando profetiza. Eu não estou pregando para os Mimimi Church, estou pregando uma conferência. Seu compromisso é no face to face, não no Facebook. É com Deus e face a face com o destinatário, e não com a rede social, ficar xingando os pregadores da hipergraça, batendo nos judaizantes. Sangue de Jesus tem poder. Até que dia nós vamos ficar fazendo isso? Se você tem uma palavra de profecia, vai reto, não se avexe. Profetizar, ter sonhos e visões, é uma promessa para os nossos dias. Cara, você tem que dobrar o joelho e falar, Deus, fala comigo em sonho. Já sonhei com pregação umas 10 vezes, acordei, coloquei ela no esboço, preguei. Estou falando sério, tópico, esboço certinho. E quando você fez isso, Leandro, quando eu estava pregando 10 vezes em uma semana, só 7 dias, para pregar 10 vezes, e tinha dia que eu dormia 3 horas, eu acordava e falava, mano de Deus, a Érica, o louco já está no celular, e eu lá, escrevendo toda a pregação, eu olhava para ela, escrevia uma pregação, ela, que raiva, porque eu demoro 2 dias para escrever uma pregação, você escreve em 1 minuto, mas era uma mensagem profética, não era uma mensagem de ensino, sabe, tipo, alguém tem tanta doutrina,
que se Deus não visitar ele, ele vai pregar a palavra de Deus. Esse é o problema do dom que Deus colocou na minha vida. Se ele não dá um chu em mim, eu não sei o que eu digo. Então olha só, e o cumprimento, quanto foi? Atos, cumprimento, olha como foi. No último dia, diz Deus, Atos 2,17, derramarei do meu espírito sobre todo o povo, e os jovens profetizarão. Aqui em Atos, está falando da profecia de Joel. E na descida do Espírito Santo em Atos, o que acontece? O cumprimento. Então, quando um profeta fala, vai se cumprir. Joel falou muitos e muitos e muitos anos antes, e depois em Atos dos Apóstolos se cumpriu. E aí você me pergunta, Leandro, sempre vai se cumprir o que um profeta fala? Não. Porque cumprimento de profecia depende de fé e posicionamento. Cumprimento de profecia depende de fé e posicionamento. Se você não faz o que a profecia disse, ela não vai se cumprir em você. Deus tem um chamado para você para os Estados Unidos. Tem passaporte? Tem visto? Não vai. Ah, Deus não pode me arrebatar? Pode, mas você é muito preguiçoso para Deus querer fazer isso com você. Mas quando eu estou pregando 10, 15 vezes na mesma semana, ele me visita no sonho e me dá uma pregação. Então não era para eu ficar jogando PlayStation no outro dia que ele me deu esse sonho. E dia que eu falei assim, Deus, eu não tenho minha mensagem. Ele falou, sobe que eu te dou na hora. Eu falei, nossa, Deus, frio na barriga. Ele falou, pode subir, vai no freestyle que eu vou dar. Demorou, Deus, eu subo, e daqui a pouco eu começo a falar toda a pregação. Meu Deus do céu, o espírito de revelação é uma coisa incrível, mas eu tive que me posicionar. Subi off, não passava nem Wi-Fi, subi com medo, morrendo de medo, e se Deus não vem, abri minha boca, peguei o microfone e sentei o pau. Depois fala, nossa, você é meio doido, você não viu das coisas que eu passo, como é que ia ser normal, velho? Eu não podia ser que nem o Luciano Subirá? Por que Deus não me pôs naquela fila? Eu já vi ele pregar 5 vezes a minha mensagem, parece que ele dá um play, velho, tem um podcast dentro dele, ele dá um play, o Farley dá o play. Cara de Deus. Então olha só, antes de enviar o dilúvio, ele revelou para Noé. Antes de libertar o povo do Egito, ele revelou para Moisés. Antes de levantar Saul e Davi, ele revelou para Samuel. Antes de Paulo ser entregue e preso, ele revelou para Ágabo. Então não pensa que isso também é do Antigo Testamento. Ágabo, olha o tipo de Ágabo, gente. Ágabo chega e faz assim, ó. Olha para mim, Paulo. Se amarra, daqui para frente é assim que você fica. Profeta não tem que interpretar, irmão. Larga a mão de ser burro, não se envolve nas coisas de Deus. Entrega a profecia e não tem que interpretar. Ágabo entrega e não interpreta. O povo interpreta. Paulo, não vá, eles vão te prender. Paulo olha e fala, e não foi para isso que eu nasci? A minha palavra profética é, ele saberá o quanto deve sofrer por causa do meu nome. Isso não é doutrina, é uma revelação do início do ministério de Paulo. Então quando mostra a algema para Paulo, falo, vem neném. Quando você não tem uma palavra profética, começa um vento, ai, se levantaram contra mim. Quando você tem um chamado, até o algema te catapulta para o centro da vontade de Deus. Quando você sabe o seu chamado. Oh! Aleluia! Cara, já vieram profetizar para mim e depois me deram a interpretação. A vida é minha. Cala a boca. Ei, antigamente os profetas eram os ungidões, eles não podem mais ser, porque era um homem que tinha o Espírito de Deus para todo mundo que não tinha. Agora o Espírito de Deus está sobre toda a carne que está me ouvindo. Enquanto eu estou profetizando, você pode discernir se é profecia de Deus ou não é de Deus. Não trate profetas e quem tem encargo profético como o ungidão, porque o ungidão é Cristo e aquele que recebeu o seu Espírito.
Está feliz ainda? Então vamos para os 3 níveis. Todos podemos profetizar, portanto, meus irmãos, busque com dedicação o dom de profecia. Busca, gente, dom de profecia. Quero profetizar, quero profetizar, quero profetizar. Agora, não faz isso que eu tenho visto por aí. Posso te falar uma coisa? Faz sentido para você? Então desculpa. Na Bíblia não tem teste de profecia. É uma geração muito Nutella, velho. Muito Nutella. E eu vou te provar já já. Não vem com esse papo de vai testando o dom. Não existe isso na Bíblia. Um único episódio, Deus curou um pouco e depois orou de novo. Eu vejo como ora mais um pouco, agora sim, só. Isso não é doutrina. Preste atenção. Olha o dom de profecia, 1 Coríntios 13, 2. Espero que minha calça não caia. Ainda que eu tenha o dom de profecia, aqui não é um encargo, aqui é o dom. As 2 palavras falam de dom. Você pode profetizar, porque você tem o dom de profetizar, e é tão bom ter um amigo profeta, gente. Quando eu não estou muito legal, eu passo um WhatsApp para o Judá Bertelli. Mas ele manda vídeo, ele dando voadora no anjo, falando de Deus, eu queria saber o futuro. Aí eu mando para o Conrado, ele fala macho. Aí eu mando para o Amaro, ele começa a falar, veja bem, assim, 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 assim. E daqui a pouco eu ligo para os 3 e Deus não fala. Deus não quer falar comigo. E às vezes eu vou lá e escuto Deus usar a Lilian para falar comigo. Só que você não acha que a sua filha é profeta. Então às vezes Deus está falando profeticamente com você e você não percebe, porque você acha que profeta é o cara que roda no manto. Eu me lembro que um dia eu fui passar numa rotatória, e aí um cara da Kombi não freou, eu meti a mão na buzina, gritei, dá seta, pô! Aí a Lili bateu no meu ombro, ela tinha 5 anos de idade. Lembra, Lili? Papai, por que você não diz, dá seta, por favor, moço? Aí o cara não acha que isso é uma palavra profética para ele. Mas é, cara. Porque isso aí me alinhava à doutrina. Isso aí tinha a ver, sabe com o quê? Com o fruto do Espírito. E eu tinha abandonado ele antes da rotatória. Então se você percebesse mais o que a sua filhinha fala, sua mãe fala, sua avó fala, você estaria mais disponível, porque profecia é comunicação de Deus com o homem. Nem sempre vai ser da maneira mais sobrenatural o profético que Deus vai usar para falar com você. Olha só o que aconteceu comigo. Um dia eu estava andando, eu estava sozinho, minha primeira viagem com Jesus sozinho, em 2013, eu encanei com esse negócio, o Danduque falou para mim, eu saí viajando sozinho. Eu estou em Curitiba, eu estava andando naquele parque lá, bonito que tem, todos, né, naquele mais famoso, botânico. Eu estava andando, de repente eu vi uma tartaruga, e eu já vi vários relatos de irmãos que Deus usou animais para falar com eles. E eu estava andando sozinho tanto tempo, querendo que Jesus falasse comigo, fui correndo atrás da tartaruga. E eu falei assim, tartaruga, fala comigo. Cara, aquele dia a tartaruga deu o maior pinote, mergulhou. Ela anda devagar. Vocês pensaram que a tartaruga tinha falado comigo, né? Ela falou. Porque quando até a tartaruga corre para não falar com você, é que Deus não quer falar com você. E é sério isso, cara. Eu falei, mano, eu estou sendo desprezado até por uma tartaruga, sangue de Jesus, cara. Olha o encargo profético, Efésios 4, verso 11. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. No Antigo Testamento, o maior dom dos 5 ministérios, que na verdade só tinha ele, era o profeta. No Novo é o apóstolo e profeta. É o que diz as Escrituras Sagradas. O fundamento da igreja neotestamentária, apóstolos e profetas. O apóstolo, porque ele decide estabelecer coisas que às vezes só o profeta que vê.
mas o profeta vê, e o ver é fluir. Então, a caminho de Emaús é um momento profético, mas ao partir do pão é um momento apostólico. Sacou? Nossa, estamos sentindo uma coisa, seu coração não queimava enquanto ele falava com a gente, momento profético. E ao partir do pão, doutrina, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Não existe igreja que não seja apostólico-profética hoje. Se for pastoral, pode dar umas datas para ela aí que ela vai fechar. Os pastores precisam estar ouvindo profetas, e eles precisam estar ouvindo apóstolos, e eles vão ser linkados com profetas e apóstolos através dos mestres. Você sabe que entre eu e caras mais normais, Deus coloca o Douglas Gonçalves, porque os caras muito normais, eles nunca querem falar muito comigo, mas entre eu e eles sempre tem um Douglas, porque quando Deus levanta um mestre, é para ligar os dois ministérios que apacentam a terra com os dois ministérios que enxergam o céu. Não há uma geração sem mestres. Os mestres explicam a nossa chapação, porque enquanto nós estamos chapados no caminho de Emaús, alguém tem que sentar na mesa e partir do pão. Aleluia. Efésios 3, versículo 4, perdi aqui, então vai ali já que eu perdi. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do ministério de Cristo. Esse ministério não foi dado a conhecer aos homens de outra geração, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Você sabe que profeta sabe um mover para um tempo. Aquilo que ficou guardado dos profetas maiores e menores, dos patriarcas, foi revelado para nós. Paulo está falando aqui, e ele não está falando que foi só por meio dele, um apóstolo ou dos apóstolos, mas também pelos profetas. Profeta não é uma linhagem de gente esquisita. Profeta não é uma linhagem de gente doida. Profeta é uma linhagem de gente que sabe o que Deus espera da igreja para aquele tempo. Eles têm discernimento de tempos dos tempos, eles têm discernimento do calendário escatológico. Pergunta que hora que é no mundo espiritual, só por um cara que tem um encargo profético. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas os profetas sabem o ano e o mês talvez. Está feliz ainda? Então olha só, os 3 níveis são: todos podemos profetizar, tem o dom de profecia e tem o encargo profético. Amém? Vamos caminhar para a conclusão aqui. Prever o futuro, liberar o futuro e gerar o futuro é coisa de encargo profético. Não é de profecia, nem de dom de profecia. Cara, sabe um cara que é um apóstolo do Brasil, mas cara, do nada ele revela o futuro assim? Luiz Hermínio. Outro cara, J.B. Carvalho. Outro cara lá, o Chris Vallotton. Por mais que eles não falem completamente a linguagem que você ouve, eles mostram a hora do mundo espiritual para você. E o pior, depois que você escuta, você fala: que ridículo, como é que eu não sabia? Sabe quando você está diante de uma revelação, quando você tem o sentimento, era para eu ter pregado isso? Já sentiu, Max? Já, Luizinho? Que droga, né, gente? Dá uma raiva, você fala: nossa, estava na cara. Dá um ódio, você fala: nesse dia, mano, eu estava assistindo Netflix, eu não estava no meu lugar secreto. Deus passou lá para falar comigo, mas eu estava lendo na Casa de Papel. Gente, promessa do que pode acontecer é uma coisa que os profetas também entregam. Presta atenção. Profeta do que profecia são promessas do que pode acontecer. Ó, um textinho simples: crê no Senhor Jesus. Lembra quando foi falada essa frase? Houve um terremoto, as cadeias se abrem, o carcereiro fala: mano de Deus, ferrou, eu perdi os bandidos, eu vou morrer. Paulo fica
E nessa hora, Paulo não está no encargo de apóstolo. O encargo que está sobre ele é profético. Porque essa palavra, querendo o Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, não é doutrina, não é para todo mundo que está aqui. Essa palavra foi dada por carcereiro. Quando ele falou, mano, ele disse, ei, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Na verdade, o dom de profecia brota de Paulo ali na hora, ele diz isso e o cara precisou fazer um posicionamento. Não atacar os ladrões, não tentar prender, mas ficar de boa, do jeito que o Arthur falou aqui, que Deus falou com ele, ele ficou de boa até que Deus resolveu todas essas coisas para ele, amém? Então, qual era o posicionamento e a fé que era esperado do carcereiro? Fica calmo e creia. Então, quando você recebeu uma profecia, tem um posicionamento nela para você, e tem um ato de fé nela para você. E se você não fizer, não vai se cumprir. Por isso que você conhece tanta gente que fala, eu tenho uma palavra de Deus que eu vou ser pregador, mas ainda não é. Eu tenho uma palavra de Deus que eu vou cantar, mas não canta ainda. Eu tenho uma palavra de Deus que eu vou não sei para onde, já está ficando velho e não foi ainda. Por quê? Porque profecia não necessariamente vai se cumprir, a não ser as profecias do encargo profético, que são doutrinárias e tem a ver com Israel e com a igreja de Cristo e com a noiva. Então uma palavra de conhecimento para você não significa que você vai ser. E por que alguns profetas que têm o dom de profecia erram? Por que eles erram, gente? É difícil responder isso. Você já ouviu falar de profetada? Um dia o Pipo, um cara que nasceu na nossa igreja, a vida toda da nossa igreja, ele chegou para mim um dia e falou, mano, eu fui num lugar e falaram que receberam falsa profecia. Existe falso profeta, Lê? Falei, mano, nossa igreja é muito boa. O cara acha que não existe falsa profecia nem falso profeta. Olha que benção ser poemeiro a vida inteira. É não acreditar que existe falsa profecia. Apesar que hoje em dia no nosso meio entra alguns de vez em quando. Eu falei, Pipo, talvez exista mais profecias que não são verdadeiras do que verdadeiras. Vai, pergunta para mim, Lê, por quê? Vamos ler, próximo. Sala do concílio. Não existe profecia, não existe dom de profecia e não existe encargo profético que não entra nessa sala. Não existe. E na moral, eu ouso em dizer que não existe 5 ministérios que não frequente essa sala. Já ouviu falar do quartinho, lugar secreto? Sim? Mateus 6,6, sim? Isso aí é o prezinho de quem quer andar com Deus. Isso é o maternal. Entra no seu quarto, fecha a porta, isso é maternal. Porque a pessoa entra como que aquele lugar se tornasse místico. Eu entro para buscar o poder de Deus, e para sair de lá e usar o poder de Deus, e para eu me tornar conhecido. Então você está fazendo uso da unção e da glória de Deus para você. Já é falsa profecia, já é falso pastoreio, já é falso evangelista, já é falso apóstolo. Vai fazer que nem a jumenta, quando chegar no céu ele vai falar, eu não te conheço, porque na minha sala da justiça, onde só os X-Men entravam, você não ia. Pegou agora? Olha o que diz, assim diz o Senhor dos exércitos, não ouçam o que, quem? Não está escrito falso profeta ali. Está escrito o quê? Deus está dizendo, não ouça o que os profetas, ei. Nessa noite Deus está dizendo para você, não ouça o que os pregadores, não ouça o que os profetas, não ouça o que os cantores, não ouça o que as igrejas, que não andam no meu concílio, estão falando e pregando e cantando. Não ouça. Palavras, canções e profecias de Babilônia. Não ouça palavras de treinadores, ouça palavra de profetas. Não ouça palavra de adestradores, ouça palavra de profetas e apóstolos. Não ouça palavra de nicolaítas, homens que conquistam pessoas, mas já perderam o noivo. Não ouçam os profetas. Estão profetizando. O que eles estão fazendo? Vai, participa comigo. O que eles estão fazendo?
para vocês, eles os enchem de falsas esperanças. Está cheio de evangelho em que você é o centro. Isso aqui, ó, falsa esperança. Você não é o centro. Seu ministério é de canto. Você está no canto até que Deus ponha você em cena. Ó, Douglas Gonçalves riu. É o cara mais sério que eu conheço. Começou a andar com brisa e ficou assim. Ó, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Fala comigo, meu Deus. Tem gente que inventa. Eu vi uma coisa, Deus me revelou. Desenham revelações estrondosas. São profetas profetizando profecias que não vieram de Deus e nem vieram do diabo. Vieram da sua própria fantasia, da sua própria criatividade, vieram da sua própria inteligência, destreza. Verso 17: vivem dizendo, aqueles que desprezam a palavra do Senhor, vocês terão paz. É a pregação do momento. Vocês que estão enfiados até aqui de pecado, terão paz. Aqui, Satanás. Vai ter paz lá no céu, da boca do leão, Satanás. Não vai ter paz droga nenhuma. E é por isso que está crente há muito tempo e não tem paz. Porque estão ouvindo profetas que falam o que você quer ouvir e não aquilo que diz o Senhor. E quando é que um profeta, ou um dom de profecia, ou todos podemos profetizar, sabemos exatamente o que Deus pensa, o que Deus deseja, o que Deus acha, quando, próximo. E a todos que seguem a obstinação dos seus corações, dizem, vocês não sofrerão desgraça alguma. Agora o verso 18 responde, mas qual de vocês esteve no conselho do Senhor? Qual de vocês entra na sala do concílio? Qual de vocês entra, tem uma reunião chamada conclave? Sabe qual reunião é essa? Em que papas e arcebispos se reúnem e a fumacinha sai de cima do Vaticano para dizer que existe um novo papa. Essa é a maior reunião da maior igreja que existe na face da terra. O nome dessa reunião? Conclave. E eu estou dizendo para você que existe uma reunião muito mais poderosa do que aquele Mateus 6,6 raso que vocês têm vivido até aqui. Existe uma reunião que senta você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse lugar foi onde Isaías ouviu, a quem enviaremos? E ele queimou e dizia, eu sou um lábio cheio de pecado e vivo numa geração cheia de pecado. Então um anjo, com medo de pôr a mão na tenaz, como é o nome do anjo? Serafim, ser afogueado, um anjo alaranjado de fogo, pegou uma brasa com mais fogo do que ele, com uma tenaz, para não se queimar, e colocou na boca de Isaías, e ele foi queimado, e ele ouviu o concílio de Jeová, Elohim, a singularidade da pluralidade, chamando o homem para um compromisso sério de 5 ministérios com ele. A quem enviaremos? Então ele estremeceu, porque o gemido inexprimível do Espírito pela vida toda dele agora estava dentro dele. A quem enviaremos? Ele disse, envia-me a mim, eis-me aqui, porque ele foi no concílio de Deus, ele foi no concílio de Jeová. Ele não foi convidado para uma célula qualquer, ele foi convidado para a célula de Deus. Deus disse, entra. E quando que o homem recebeu autoridade para entrar? Entreis com confiança diante do trono da graça de Deus, a fim de alcançar graça e misericórdia no dia mau. Qual é o espírito da profecia? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Sem o sangue de Jesus você não entra, sem o sacrifício você não entra, sem a graça você não entra, mas sem a fome você vai parar no átrio, e você vai ficar varrendo o átrio toda a eternidade pela graça. Mas se você quer viver graça sobre graça, então você vai responder a Jesus.
com tanto amor que Ele tem por você. Porque os profetas não profetizaram a sua profecia, Senhor? Porque eles não estiveram no meu conselho. O Senhor tem uma mesa que o Mark Zuckerberg não pode entrar se não for por meio de Jesus. O Senhor tem uma mesa que o Bill Gates não pode entrar se não for por Jesus. E Ele tem uma mesa que pode qualquer artista cristão da face da terra, pregador, pastor, megastar, pastor, apóstolo, doutor, não entra se não for por meio da graça e misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a sala do conselho, a sala do concílio, é onde você bate um papo reto com Deus. Deus, chega, eu não posso mais ser fake. Eu não posso mais ser mais ou menos. As pessoas acham que eu sou, mas o que eu canto não é de mim que canto, é da minha própria invenção, não é de ti nem é do diabo, eu canto de mim. O que prego não é do teu espírito que eu prego, é de mim mesmo que eu prego. O meu ministério é meu mesmo, porque é com a força do meu braço, eu suo pra caramba para fazer isso. Eu sou um bootstrapping de verdade, eu levanto-me a mim mesmo. Mas Deus, eu quero hoje entrar na sua sala de conselho. E sabe o que Ele diz no final? Quem deu atenção? Quantas vezes você cantou a música que você queria subir na árvore só para chamar a atenção dele para você, mas Ele está falando, quem me deu atenção? Quem obedeceu minha palavra? Existe uma pregação dizendo que obedecer a palavra é lei. Palavra de Satanás, palavra do diabo, profetas profetizando profecias que não vieram da sala do conselho, pregadores pregando pregações que não vieram da sala do concílio, cantores cantando canções que não vieram da sala do concílio. Quer ser mestre, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, marido, homem, mulher, um cara cheio de Deus, todo mundo pode entrar. Talvez nem todo mundo vai estar numa plataforma pregando, mas todos nós podemos entrar na sala mais importante. Nem o Pentágono é tão importante quanto a sala do concílio. Quando que não fazemos o que Deus não deseja? Quando não consultamos o que Deus deseja. Cara, de verdade, existem muitas profecias que Deus me deu em momentos que eu ficava lá. Volta um versículo, volta um slide. Volta um slide aí. Falam de visões inventadas, essa palavra garante que você vai ver. Eu já tive alguns tipos de profecias que eu sentia. Por exemplo, eu conheço Mark Schubert, sei que ele nasceu no Novo México. Eu sei que ele é filho da Mama Schubert. E era como se eu olhasse para ele agora, instantaneamente, e eu já soubesse todas essas informações. Era um sentimento. Teve dia que eu vi uma visão que foi a que eu mais tive várias vezes. Quando eu estava pregando alguma coisa que no final tinha redenção e graça, eu vi uma chuva caindo sobre a igreja, ou uma cachoeira. Isso eu vi tipo 20 ou 30 vezes ao longo de 20 anos. Não acho que eu durmo com os anjos. Em 20 anos eu vi uma vez por ano talvez, mas eu vi uma chuva que caía, e ela caía cristalina na cabeça das pessoas, e debaixo da cadeira eu via saindo um rio de água suja, até que aquilo continuava até sair. Eu estive uma vez numa ministração do Antônio Cirilo. Eu nunca vi pó de ouro, gente, nunca vi, nem acredito às vezes, mas era um ambiente de tanta nobreza, e eu sabia que o rei estava lá, que eu estava esperando por ouro. Ele não veio, e não importava, mas eu senti que existia um ambiente em que o rei estava dentro daquela casa. Foi na igreja do Fred Figueiredo, como é o nome que eu falei agora? Antônio Cirilo estava lá. Cara, eu já vi, já ouvi, já senti. E eu quero dizer que ver, ouvir e sentir é tudo muito mais simples
do que guardar com zelo essa doutrina para ser profeta, ou ter o dom de profecia, ou poder profetizar. Esse protocolo que foi dado em 2 dias para você, é suficiente para o momento que Deus quiser te usar, você saber o que você vai fazer. E de verdade, sabe por que eu não concordo com testar a profecia? Porque quem vai na sala do concílio sabe o que Deus disse. Não tem erro lá. Não tem um WhatsApp errado. Não tem alguma Maria aqui, 1000 pessoas, não tem nenhuma Maria. Isso não acontece na sala do concílio. E de verdade, eu já vou deixar o Marcos subir aqui, porque o meu trabalho era explicar. Não precisa nem do vídeo, nada, porque nós estamos tudo chapando aqui.